Estou orando por uma cura física, mas não fui curado. Racionalmente eu creio, mas não sei o que falta. Eu falei isso para o Luati agora há pouco. Às vezes, a questão é o tempo de Deus, e não a fé dos homens ou das mulheres. Se você está pedindo muito por alguma coisa e você não recebeu, não significa que você não acredita o suficiente, ou você ainda não acessou o estado de graça de forma a desbloquear esse presente que você quer. Às vezes só não é a hora. Entendo que tudo que acontece conosco cumpre um propósito. Pessoas que estão numa vida completamente imbecil, sem nenhuma consciência de quem são ou para onde vão enfrentar doenças e dores e sofrimentos de vários tipos, porque eles têm um propósito de fazer essa pessoa acordar do fato de que a vida dela está uma merda. Sabe? Colocar o coração na direção de algo verdadeiro, que vai começar a trazer cada vez mais bênção, verdade e libertação. É isso que eu estou falando. Agora, você nunca exalta a sua mãe mais do que a sua mulher. Se você está fazendo isso, você está casado com a sua mãe, parcialmente ou totalmente. Quem tem que exaltar a sua mãe mais do que a sua mulher é o seu pai. Se você está procurando uma mulher pronta, você não é homem o suficiente para merecê-la. Exatamente. Da mesma forma que a mulher se entrega e confia na provisão do homem, o homem confia na de Deus. É isso. Paracel. É isso que você estava falando de Paracelso, que ele fala isso? Ele também fala de doenças quando essa hierarquia é deturpada, mas é uma parada que eu não compreendo ainda. Pra caralho. Você quer um exemplo que você compreende? Feminismo. Feminismo é uma doença que vem quando essa hierarquia Deus, homem, mulher, filhos é deturpada. Aqui está, as mulheres deturparam? Também. Só que as mulheres não têm poder sobre elas e os homens. E ambos precisam voltar para o lugar para isso ser curado. Já os homens têm poder sobre eles e sobre as mulheres. Então, quem é que tem a responsabilidade de curar o feminismo? Os homens. Quem é que tem poder de curar o feminismo? Os homens. As mulheres podem ajudar e muito, claro, caralho. Mas elas nunca vão ter o poder e nem a responsabilidade de fazer isso por ambos. Não adianta uma mulher deixar de ser feminista, curar o feminismo dela, se ela não encontra nenhum homem verdadeiramente masculino que está no seu lugar, que pode prover para ela aquilo que ela precisa para entrar na sua posição, no seu papel verdadeiro, puro e perfeito de mulher, que é o oposto do papel sujo, fedorento e sovacudo de uma feminista. Cara, essa é uma longa história. As mulheres sempre me perguntam isso. Como funciona a cristandade feminina, né? A natureza individual da mulher é diferente da do homem? Claro. De novo, natureza. Se você me perguntar como funciona a natureza individual do Gabriel, é diferente da do Lucas? Sim. Qualquer natureza individual de quaisquer dois seres humanos são diferentes. Mas se você está, claro, querendo saber no geral, né, entre homens e mulheres. Então, o que eu te digo é simples. A natureza individual, ela é construída acima da natureza masculina, ou nesse caso feminina, que é construída acima da natureza humana. É assim, essa é a ordem biológica, inclusive. Quando você nasce, você é meio assexuado, sabe? Tipo, um bebê macho e um bebê fêmea, eles são meio que a mesma coisa, faz sentido? Mas ambos começam humanos, mas eles ainda não são homem e mulher, ainda não tem aquela distinção clara e gritante. Eles ainda não são indivíduos, no sentido que ele ainda não tem uma consciência, uma personalidade, algo que ele é aquilo. No início, ele é só aquele animalzinho ali, faz sentido? Claro, ele tem toda a potencialidade de homem ou mulher e de indivíduo, mas ele ainda não realizou esse potencial. O tempo vai passando e muito rapidamente o menino e a menina vão ficando muito obviamente diferentes. Antes de terem uma personalidade individual muito forte. Faz sentido? No geralzão, assim, nos primeiros 7 anos, você começa a ver, pô, menino e menina são duas coisas diferentes. E a partir dos 7 anos, mais ou menos, tá? Isso é um espectro. Você começa a ver, nossa, eles têm características individuais que começam a aparecer. Então, essa é a ordem natural das coisas. Você antes é humano, depois é homem ou mulher, depois você é indivíduo, quem somente você nasceu para ser. Então, falando dessa hierarquia em relação à mulher, primeiro, a mulher precisa respeitar a natureza humana, ou seja, ela tem que
se alimentar de um jeito específico. Ela tem uma alma, uma mente, um emocional que funciona de um jeito que todo ser humano funciona do mesmo jeito que todo ser humano. Depois, se ela tem a natureza feminina, ela precisa entrar nesse lugar, entender como ele funciona e desenvolver experiência prática nisso. Em nutrir, em cuidar, em se dedicar à beleza, à devoção, a criar prazer, cor, nutrição, esse tipo de coisa, no qual a gente pode entrar, podemos falar horas sobre isso, mas enfim, para ir para a natureza individual, se a mulher vive algum chamado, que supostamente é uma missão dela, mas esse chamado faz com que ela saia dessa natureza feminina, por exemplo, ela tem um chamado para construir uma empresa, sei lá do quê. Aí ela não está em casa nunca, ela não tem tempo para ser feminina, certo? Para nutrir, para embelezar, ela tem que ficar pensando em números, em resultado, em crescimento empresarial, esse tipo de merda. Então essa não é a natureza individual dessa mulher. É um caminho falso que vai tirar ela do eixo e vai trazer miséria para a vida e para os dias dela. Já se a mulher está nesse lugar e aí tem um chamado específico, seja lá qual for, exemplo, a mulher tem um chamado para, sei lá, vender produtos de algum tipo específico, mas ela faz isso em casa. Esses produtos têm relação com beleza, com nutrição, com cuidado. Ela faz isso de uma forma leve. E a vida financeira do casal, da família, não depende do ofício dela, depende do homem. Não é proibido ela ganhar dinheiro com isso, ela pode ganhar muito, inclusive mais do que o homem, não tem problema, desde que ela não precise ganhar mais do que o homem. Desde que a economia do casal ou da família não dependa do dinheiro que ela ganha com esse chamado que ela tem. Porque se começar a depender, ela quebra esse lugar de mulher e ela vai virar uma espécie de robô. Ela pode ser humano e indivíduo, mas se não for mulher, ela vai ser uma espécie de bicho. Faz sentido? Inclusive, o mesmo vale para o homem. Um homem completo, ele precisa se prestar à condição de marido e de pai antes de olhar para a sua missão. No caminho do homem, por ele ser o complemento ao caminho feminino, via de regra, antes do casamento, o homem vai buscar o seu chamado individual para que construa esse lugar, esses muros, esse palácio dentro dos quais a mulher está segura e abençoada. Ela tem a proteção e ela tem o prazer, a sensibilidade, um lugar que ela pode não só não morrer, mas pode também viver. Um lugar onde ela pode não só preservar a sua natureza humana, mas também manifestar a sua natureza feminina e individual, desde que não fuja do palácio e nem saia dos muros para isso, senão ela é que está fodida. Tá claro? Obrigado pelas palavras de coragem, pelo chacoalho. Tamo junto, meu. Estamos juntos. É verdade que o poder de Deus se limita ao tamanho da nossa fé? Se sim, como aumentar a fé? Estou orando por uma cura física, mas não fui curado. Racionalmente eu creio, mas não sei o que falta. Eu falei isso para o Luati agora há pouco. Às vezes, a questão é o tempo de Deus e não a fé dos homens ou das mulheres. Se você está pedindo muito por alguma coisa e você não recebeu, não significa que você não acredita o suficiente ou você ainda não acessou o estado de graça de forma a desbloquear esse presente que você quer. Às vezes só não é a hora. Entendo que tudo que acontece conosco cumpre um propósito. Pessoas que estão numa vida completamente imbecil, sem nenhuma consciência de quem são ou para onde vão enfrentar doenças e dores e sofrimentos de vários tipos, porque eles têm um propósito de fazer essa pessoa acordar para o fato de que a vida dela está uma merda. Sabe? Colocar o coração na direção de algo verdadeiro, que vai começar a trazer cada vez mais bênção. Verdade e libertação. São a mesma coisa em última instância. Agora, quando você já está em um caminho verdadeiro, quando você já tem essa entrega, essa consciência, os problemas, as dores, os sofrimentos que já cumpriram o papel de trazer até aqui, já sumiram. Eu sei que no teu caso, Izzy, no caso de todo mundo aqui, muitas angústias já estão no passado, pelo único motivo de que nós chegamos aqui no lugar onde a gente devia estar.
que a gente se colocou no nosso caminho. Então, as que permanecem têm um propósito para te fazer olhar para alguma coisa que você pode mudar agora, não necessariamente para só sumir. Tipo, Deus, tira isso de mim. Deus olha e fala, se eu tirar isso de você, eu também vou tirar a oportunidade de você crescer e receber coisas muito maiores, muito mais abençoadas e mais importantes do que somente a ausência desse problema. Ou são sintomas, são dificuldades, são dores que têm um propósito e vão ter por mais algum tempo. Então, a maior sabedoria em relação a coisas que você quer que vão embora, mas não vão, sofrimentos ou dores que você quer que suma, mas continuam aí, é, primeiro, agradecer por eles, dar graças a Deus pela dificuldade, porque é aí que um ser humano é engrandecido, demais. É fácil dar graças a Deus por coisas boas, mas você dá graças a Deus por coisas que parecem ruins, cara, isso engrandece demais um ser humano. E segundo, entender que isso tem um propósito. Então, parar de olhar para, tipo, nossa, que droga, isso aqui que está me atrapalhando, começar a olhar para, cara, qual é a bênção que está escondida dentro dessa embalagem feia que está me preocupando. Se você tiver essa consciência, andar com essas duas pernas, graças a Deus, é tudo no tempo dele, tá tudo certo, isto é bênção mesmo que não pareça. E, cara, o que eu posso fazer para descobrir qual é a bênção que está por trás dessa aparente maldição? Se você equilibrar essas duas pernas constantemente, você vai receber coisas muito maiores, muito mais abençoadas do que só, de novo, a ausência do problema. Deus sabe o que ele faz, sempre. Mas a cristandade do homem não está mais ligada a um ofício, a um trabalho? Sim, não porque a natureza individual dele é um trabalho, mas porque a natureza masculina dele chama para o ofício. Então, se em cima da sua natureza de ter um ofício, um trabalho, gerar dinheiro, ele vive alguma forma individual de fazer isso, a questão não é, sabe, ele ser um indivíduo que nasceu para trabalhar, ele ser um homem que também é um indivíduo. Faz sentido? É isso aí, todo homem tem que ganhar dinheiro. Agora, o indivíduo é o que faz isso da própria forma. Isso não é, essa sucessão não é à toa, rapaziada. Essa ordem não vem por acaso. Ah, qualquer natureza vem em qualquer momento. Não é assim. Você pode começar por qualquer uma. Às vezes eu falo, né? Cara, se você começar só pela natureza individual, você vai acelerar o processo. Sim, mas em algum momento você vai ter que construir essa pirâmide da imagem de Deus. Se você quiser viver a neutropia completamente, né? Não outra coisa que é só uma porcentagem dela. Um encontro presencial com essa galera da neutropia, existe o Águia, meu. Coloca no Instagram aí, águia.neutropia. Não sou eu que organizo, tá? Só para vocês terem uma noção. São meus amados elementos da tribo. Fizeram um evento presencial em Curitiba recentemente e vão fazer muito mais. Você fala direto com eles, tá? Pressão baixa. Quando tá calor, quase morre, sai para dar aula, quase desmaia. Você está consumindo sal? Eu te digo isso. Se você quiser testar uma coisa, consuma mais sal. Procura sal de Mossoró. Coloca sal na água, bota mais sal na comida e veja se resolve. Pode ser que só isso resolva. Os outros elementos, será que eu... Bom, o fogo é o guerreiro, a terra é o rei, o ar é o mago e a água é o consorte. É o... Cara, como é que eu... Consorte é uma palavra meio rebuscada, né? Mas é uma coisa que não está tanto no imaginário. É uma coisa que está mais fora do que a gente tende a entender. É o homem com energia feminina. Entende? Naqueles 4 arquétipos de, acho que é Campbell, enfim, né? Seria o amante. Mas isso fala pouco sobre essa tétrade em relação aos papéis uns com os outros. Fala mais sobre um homem com os 4 em si próprio. O consorte é um homem com que tem energia mais feminina, mais de cuidado, de sensibilidade. Isso é o que representa a água.
Rapaz, como encontrar uma boa mulher para construir uma família? Se ela não for exatamente o que você procura, como lidar com isso? Se você está procurando uma mulher pronta, você não é homem o suficiente para merecê-la. Vou repetir isso. Se você está procurando uma mulher que já vem pronta, você não é homem o suficiente para merecer esta mulher. Um homem não encontra uma mulher pronta. Um homem lapida uma mulher que tem potencial. Cara, quase a mesma coisa de você falar: eu quero construir uma empresa. Onde é que eu encontro uma empresa construída para virar o líder dela? Você está entendendo? Não faz nenhum sentido essa porra. Um líder é aquele que vem primeiro, que guia, que abre caminho na mata fechada e traz aqueles que estão consigo junto. Se você quer uma mulher pronta, você não vai liderar porra nenhuma. Uma mulher pronta já está casada com um grande homem que a aprontou. Então pare de procurar mulheres prontas. Nossa, uma mulher tradicional, virgem, perfeita, sendo que você não fez porra nenhuma para torná-la esta grande mulher. Especialmente nesse nosso tempo de minúsculos homens e minúsculas mulheres, esse é o tempo da gente usar a nossa clareza, a nossa força, o nosso lugar como homens para criar grandes mulheres. Primeiro, para isso você precisa se lapidar como um grande homem e depois encontrar uma mulher com potencial. Não preciso explicar como, você vai saber. Nos olhos dela, no coração dela, você vai ver potencial. Você vai ver que ela quer, alguma coisa dentro dela quer. E comece a olhar para isso, como eu posso lapidar, como eu encontro o melhor, como eu me lapido para que uma mulher lapidável venha naturalmente ao meu encontro. E, obviamente, ela não vai estar pronta e não vai ser o que eu quero como resultado final, porque o meu dever e o meu poder em relação a ela vai ser torná-la pronta, com a minha guiança, a minha liderança, a minha proteção e a minha provisão como um grande e verdadeiro homem. E se eu oferecer isso para ela, que é algo mais raro do que o ouro de Ofir, aí eu posso começar a receber isso dela, que é algo talvez tão raro quanto. Fechou? É isso. Como dormir sem travesseiro, Gabriel? Você dorme sem o travesseiro. Espero ter ajudado. Todo rei precisa de um guerreiro, todo guerreiro serve a um rei. É mais ou menos isso. Pode fazer associações entre esses quatro, sempre. Mas existem trocas ali que se fecham nessa perfeição, que é o elemento que é o número da Terra mesmo. O 4, né? Essa coisa de 4 pilares, 4 direções, 4 elementos. Muita coisa para aprender aqui, já abriu boas perspectivas. Aí, ó, o Bruno já deu a resposta. O cara tá falando, texto alto faz eu ficar tocando uma toda hora. Aí a resposta. Leia. Né? Abençoe a parada. Cai o estado vibracional. Cai porque você acha que cai. Cai porque você acha que é uma coisa horrível. É isso aí. Você coloca, nossa, que droga, isso é uma coisa muito baixa, eu saio da presença de Deus. Você, com o seu poder e seu livre-arbítrio, está saindo da presença de Deus porque você está declarando que isso é um ato profano. Se você faz o oposto, você vai, inclusive, parar de sentir necessidade, tá? Porque o que vicia é o que é negativo, o que é positivo não vicia. Inclusive, é assim que você se liberta de pornografia, essas porra também. Gabriel, tô vendo um monte de vídeo no YouTube falando dos. Eu sei essas porra, os Rockefeller, os Hackenprazen e as 13 famílias do Satã. Cara, isso aí, sabe para que serve isso? É legal você ver uma vez. Uma vez você cai nesse buraco e vê essas coisas e fala: caralho, nossa senhora, o mundo é dominado por satanistas. Sim, é verdade. Tá? Essa porra toda aí é verdade. Pode ser que seja uma coisa ou outra que não é bem assim, mas não importa. O princípio é esse. Agora, você está com muita clareza. O Maurício falou no final, eu vi que que o mundo é dominado por satanistas, mas Deus está me falando para foda-se, faça a sua missão. Exato. De vez em quando tem uns caras que vêm aqui e falam, Gabriel, mas você está indo contra o sistema satânico, e se eles te assassinarem? Não, véi. Como se eu tivesse aqui porque eu acho legal, né? Tipo, nossa,
Já sei, eu vou ir contra o sistema satânico. Meu amigo, se eu, e qualquer um, isso eu estou falando de mim porque vai para todo mundo. Se eu estou aqui servindo a Deus, invocando ao Cristo e me subjugando a essa força de luz aqui por sobre a Terra, então são dois lados, é um tabuleiro de xadrez. Você entende? O problema é que por muito tempo o lado do bem, vamos chamar assim para simplificar, foi viado, covarde pra caralho, ficou fugindo, tendo medo. E aí é claro que o mal reina onde o bem, onde existe omissão do benigno, o maligno reina. É simples assim. Então não é questão de, nossa, você vai. Você tem que fazer o que você tem que fazer. O seu caminho é o que ele é. E nós estamos em um ponto de inflexão, cara, de uma sublimação espiritual tão elevada que, cara, os anjos estão aqui à disposição daqueles que estão à disposição do Senhor para operar por sobre essa terra, independente de qual é a força contrária. Isso é equilíbrio. Essa força contrária dominou por muito tempo. Agora é a hora de existir esse corte, de existir de novo esse jogo. Os dois lados têm que jogar. E agora Deus está levantando homens que vão ir à frente e trazer esse nosso lado à tona de novo e falar: estamos jogando essa porra, seu bando de pau do cu do caralho. A questão é: você vai ser um desses homens ou não? Você vai ser o rei ou um peão? Ou você não vai nem estar no tabuleiro? Depende da sua entrega. Certo? Mas é isso aí. Massa que você já começou por aí. Você já falou que não tem medo, que Deus está falando para você ir mesmo, porque é isso. É exatamente isso. Quem tem medo, quem está não fazendo alguma coisa por causa dessas porra aí, não está a serviço de Deus, está a serviço da própria mente. Se estivesse a serviço de Deus, não teria medo. Ou teria uma coragem maior do que o medo, né? Vamos colocar assim. Aí eu falei do evento presencial, águia.neantropia, é isso aí. Pega a mulher do outro que já vem pronta. Você pode tentar. E vai chegar outro para pegar a sua mulher. Pode ter certeza, porque você não enraizou nada. Você cortou um tronco de árvore no meio e botou no chão. E falou, ele vai ficar suave aqui. Primeiro vento que bater, boa sorte. Massa aí sobre lapidar uma mulher com potencial. Pois é, sabe por que é massa? Porque é a verdade. Só que ninguém tá falando essa porra. O senhor fala, caralho, que da hora. Por quê? Tem algo dentro de você que fala, é isso aí, mano. É isso aí, é isso. Só que eu nunca ouvi isso, ninguém nunca me falou isso. Pois é. Pois é. Olha a pergunta do cara. Fiz a seguinte pergunta no Telegram. Vamos lá. No Dia Mundial da Mulher, qual é uma boa conduta de um homem? Exalta sua mulher com alguma entrega de reconhecimento. Exalta sua mãe mais do que a sua mulher. Exalta sua mulher acima da sua mãe. Não, cara, Stefan, meu amado, você tá muito técnico, velho. Eu tô falando isso por causa dessa pergunta e da outra que você fez. Você está muito robótico. Sai disso. Neantropia não é. Nossa, qual é dessas opções aqui? Qual é a tecnicamente melhor? Se você for por esse caminho, você vai se afastar da neantropia. Porque um robô é muita coisa, mas um humano é uma das que ele com certeza não é. Então, relaxa, velho. Não, sabe? Cara, se você falasse qual que é a melhor coisa para fazer no Dia da Mulher em relação à sua mulher, seria mais livre, entende? Se você já está categorizando e vendo e tal, isso pode te prender mais do que te ajudar. Eu sei que pode ser uma questão de natureza individual sua, mas isso tem o seu lugar. Tá? Cuidado para isso não te prender. É isso que eu estou falando. Agora, você nunca exalta a sua mãe mais do que a sua mulher. Se você está fazendo isso, você está casado com a sua mãe, parcialmente ou totalmente. Quem tem que exaltar a sua mãe mais do que a sua mulher é o seu pai. Vou repetir essa porra. Quem tem a responsabilidade, o dever, inclusive o poder de exaltar a sua mãe mais do que a sua mulher é o seu pai. Você, no momento em que se uniu com a sua mulher, tornou-se uma só carne com ela. Deixou pai e mãe e se tornou uma carne com a sua mulher. Quer dizer que você vai tacar o fosso, nunca mais vai visitar seus pais e nunca mais vai abençoar sua mãe de forma nenhuma. Mas nunca ela antes da sua mulher, porque senão você está quebrando a hierarquia, você está virando para trás. Você está olhando para o passado. Você pode amar sua mãe, exaltar, presentear, mas nunca acima da sua mulher, nunca.
Você nunca pode, nunca deve parar a sua vida, a vida do casal, a vida da sua família, você, sua mulher, seus filhos, para lidar com coisas dos seus pais, dos seus tios, dos seus avós. Nunca faça isso. Se está sobrando tempo, energia, e ambos, você e sua mulher, de comum acordo, querem ajudar, simplesmente doando livremente daquilo que sobra em vocês, no relacionamento, na família, na vida de vocês, façam isso, claro. Mas no momento que subir um trabalho que você tira daqui para colocar lá nos seus pais, dá para sua mãe, para sua avó, para sua tia, aí, meu amigo, você está fudido e você vai amaldiçoar a vida, não só sua e da sua mulher, mas da sua descendência. Não só da sua família e seus filhos, mas de tudo que vem dali para frente, porque alguém vai ter que corrigir essa cagada que você começou. Então, espero que isso esteja claro. Em relação ao Dia da Mulher, foda-se. Foda-se mesmo. Se você acha legal, faça. A questão é, você precisa de uma desculpa para abençoar sua mulher? Entende? Um homem que é um grande homem, ele está presenteando a mulher dele o tempo todo. O tempo todo. Todos os dias eu presenteio minha mulher com várias coisinhas, com ações, com gestos, com presentes físicos mesmo. Então, o dia da mulher, todo dia é o dia dela aqui em casa. Todos os dias são o dia da minha mulher na minha casa. Não preciso esperar o dia da mulher, o aniversário dela, o Natal, ou sei lá o que para isso. Entende? Aí, se eu quiser usar o dia da mulher para dar mais um presente para ela, se eu quiser fazer algo ainda mais especial nesse dia, eu posso. Mas a questão é, eu não preciso. Gabriel, poucas ideias, nem sei o que eu falei nessa hora. A Igna de hoje está me rachando com as respostas. É bom, né? Equilibrar verdades profundas existenciais com umas paradas engraçadas. Eu gosto. E quando a mulher pronta te encontra. No meu caso, quando a mulher pronta te encontra. No meu caso, ela é rica de sucesso. Eu conto ou vocês contam, rapaziada? A galera já tá contando, né? Ser rica de sucesso não faz uma mulher ser pronta. De forma nenhuma. Né? Se uma mulher rica de sucesso chegou até você, você tem grandes chances de estar sendo o filho dela, ao invés do marido dela. Se uma mulher rica de sucesso chegou pronta até você, grande chance, imensa chance de você estar sendo o filho dela e não o marido, não o homem dela. Sintomas disto. Ela lida com o financeiro. Ela é rica de sucesso, então a responsabilidade sobre o financeiro da casa é dela, não sua. Você está sendo filho dela e não o marido dela. Sintomas disso. Ela te acha mais bonitinho do que grandioso. Ela te acha mais fofinho do que ela te admira e olha para você de baixo para cima. Não que ela seja inferior, não é isso. Mas essa hierarquia naturalmente funciona dessa forma. Quem está abaixo, a mulher tem que estar abaixo do homem e admirá-lo. Como o homem tem que estar abaixo de Deus e admirá-lo. Enquanto um olha para o outro, olhando para o seguinte, você tem uma hierarquia saudável. Se a sua mulher te olha de cima para baixo, ai que bonitinho. Se essa é a única dinâmica que vocês têm, você é filho dela e não marido dela. Agora, se uma mulher rica de sucesso chegou para você e falou: olha, eu quero que você seja o homem, o provedor da minha casa, porque eu te admiro ou quero te admirar, e eu estou procurando alguém que dê conta de sustentar uma mulher que, inclusive, tem sucesso financeiro, que, inclusive, é rica. Aí, meu amigo, se você der conta de falar, beleza, então, isso que você tem, essa sua riqueza, esse seu poder, seja lá o que for, se isso for subjugado à minha riqueza, ao meu poder, e você permitir que eu seja o provedor, e você largar essa responsabilidade, você pode continuar isso como um hobby, se você quiser. Mas o financeiro precisa ser minha responsa e eu preciso dar conta de 100% disso. O resto tem que ser um superávit, tem que ser um bônus. Se você entrou nesse lugar, se ela olha para você, te admira, se você sabe, e cara, melhor, no seu coração você sente que ela é sua mulher, você protege, provê para ela, e não sua mãe que protege e provê para você, então não tem problema nenhum. Ficam passando abaixado. Não... Dormir com ou sem travesseiro? Sem. Qual a melhor posição? O que você quiser. Seu corpo vai pedir. Vamos lá. Temos um bom exemplo aqui. Estou vivendo minha cristandade e me afastei da minha galera de amigos de mais de 10 anos.
100% normal. Via de regra vai acontecer. Gente que você vai, é amigo de infância, que você achou que ia ser a vida inteira, você começa a viver o seu caminho, se afasta. Normal. Namoro há 4 anos e nessa semana ela me cobrou de responder um amigo que tentou falar comigo. Não, essa é uma situação realmente sujinha. A namorada do cara, melhor, o amigo do cara manda uma mensagem, ele não responde. Esse mesmo amigo fala para a namorada dele que ele não respondeu e a namorada vai cobrar. Situação suja. Suja, requer muita autoridade. Essa é uma situação onde você precisa, como homem, olhar e falar, cara, para começar, que porra de dinâmica é essa? Você vir me cobrar por uma coisa que um amigo meu, que eu decido se deve ou não estar próximo da gente, está te falando. Coloque-se no seu lugar. Para isso você precisa estar muito bem no seu, certo? Então, vamos seguir porque tem uma coisa boa. Me posicionei com firmeza e ela não gostou, mas mostrei que estou firme, não mudo o que eu acho, não mudo o que eu sei porque ela não gostou. Perfeito. Até aqui, aplausos. É isto que um homem precisa fazer, mas pouquíssimos fazem. Gerou um estresse chato e imbecil. 100% normal. Tá? Sempre, ou na maioria das vezes em que você tiver que ter um posicionamento forte como homem, vai ter um estresse chato e imbecil. Vai acontecer, na maior parte das vezes. Temporariamente. A questão é que depois que esse estresse passa, e parte da responsabilidade de fazer isso passar também é sua, mesmo que ela tenha gerado o problema, de novo, porque você é o líder e também tem o dever, além de ter o poder sobre o casal e a família. Me perdi no meio da frase, tem uma coisa rara, mas acontece. Tá, lembrei. Esse estresse é temporário, mas depois que ele passa, uma bênção muito maior, uma estabilidade muito maior, uma clareza muito maior, um posicionamento muito melhor, mais perceptivelmente abençoado dela e o seu próprio, começam a se estabelecem ali na vida de vocês. E você e ela vão crescendo como homem e como mulher de uma forma maravilhosa. Um aninho disso e você passa de um casal bosta, medíocre, moderno, para um grande casal, extremamente forte e estável. É maravilhoso. Entendo que ceder nesse caso eu faria voltar no padrão anterior que estava fora da minha cristandade. Melhor, estava fora da sua masculinidade. Tá? Isso é mais natureza masculina do que individual. É o seu lugar como homem diante da mulher. Você entende certo. Tá? Não ceda, porque gerou estresse chato. O estresse chato é exatamente o caos que vaza no momento em que você, com a ordem masculina, chega e impõe um limite para ele. Você fala, o muro está aqui. Essas são as paredes. Daqui a gente não passa. Antes, quando esse limite não estava claro, o caos estava espalhado para além dele. Agora ele foi forçado a ficar confinado num espaço que temporariamente ele vai achar que é uma prisão. E vai ficar lá, oh, meu Deus, que merda, ai, que chato, ai, não sei o que, vai ficar aquele climinha merda. Mas se você pega e fala, não, eu vou derrubar esse muro aqui para você ficar confortável como você estava antes, você falhou miseravelmente como homem e o seu relacionamento está fadado a ser uma merda medíocre igual todos os relacionamentos modernos. E a mulher é uma bosta, o homem é um bosta, tudo é uma bosta. Então esta é a hora de provação para um homem olhar e falar, cara, eu queria que tu estivesse bem, eu queria que ela estivesse feliz, eu só queria que tu estivesse tranquilo. Mas o meu dever como homem é manter esse limite até que este caos se reorganize dentro da ordem que eu tenho a responsabilidade de delimitar. E eu, ainda por cima, vou ajudá-la nisso. Eu vou ser o homem, o maior homem, nesse caso, o único, e vou guiá-la, vou conversar com ela a respeito disso. Eu vou entender que ela está brava porque ela vai estar inconsciente. Ela é o polo caótico, é o polo feminino, é o polo da inconsciência. Eu vou trazer consciência para ela, eu vou chamar, eu vou abrir as portas. E, claro, eu vou esperar clareza e respeito dela. Não vou deixar ela ficar o resto da vida reclamando. Mas eu vou dar um tempo para ela reclamar. Tudo bem, eu entendo. De novo, é uma posição muito parecida com a de um pai ou uma mãe para um filho. Muito parecida. É muito parecida com a posição de Deus para o homem. Porque é uma hierarquia.
Deus, homem, mulher, filhos. Então, essa dinâmica de quem está acima para quem está abaixo sempre vai ser muito parecida. Vai ser um fractal, uma repetição do mesmo padrão em escalas menores ou maiores. É isto.